E aí, futura residente, seja muito bem-vindo ao Medicina na Lousa. Hoje a gente vai desvendar um tema que, olha, é quente, decisivo para sua aprovação e, claro, para sua prática no dia a dia, o pré-operatório. Imagina a cena, pensa rápido. Chega no seu plantão um paciente com hipertensão, diabetes, usando AS e ele tem uma cirurgia marcada para amanhã. E aí? O que você faz com os remédios dele? Suspende? Mantém? Essa é uma daquelas dúvidas que não dá para ter na hora H, né? E é exatamente isso que a gente vai gabaritar hoje. Fica comigo que você vai sair daqui sabendo tudo. Bom, então por que essa aula é tão, mas tão importante? É simples. A avaliação pré-operatória não é só para encher papel, gente. É a base da segurança do paciente. E pode ter certeza, as bancas de residência sabem disso e, por isso, adoram cobrar esse tema em forma de caso clínico. A notícia boa? Depois dessa aula, você vai tirar essas questões de letra. Então vamos lá. O primeiríssimo passo para um pré-operatório bem feito é entender quem é o paciente que está na sua frente. E isso, na prática, quer dizer uma coisa: estratificar o risco. Vamos ver como fazer isso de um jeito bem objetivo e rápido. A primeira ferramenta que você precisa ter na manga é a classificação ASA. É super conhecida. Ela vai de I a V e basicamente mostra pra gente o quão doente é o nosso paciente. Por exemplo, um ASA-I é aquele paciente ígido sem nenhuma comorbidade. Já um ASA-4, por outro lado, tem uma doença grave que é um risco constante para a vida dele. O ponto-chave aqui, a grande moral da história é: quanto maior o ASA, pior o prognóstico e maior o risco de mortalidade. Simples e direto ao ponto. Certo, o ASA nos dá uma foto das comorbidades, das doenças que o paciente tem. Mas a gente precisa saber como esse paciente funciona na prática, no dia a dia. Ele se vira bem ou qualquer esforcinho já deixa ele sem fôlego? Isso nada mais é do que avaliar a capacidade funcional. E para medir essa capacidade, a gente usa um conceito chamado METs, que são os equivalentes metabólicos. E aqui tem um número mágico que você precisa guardar, tatuar na mente, o número 4. Um paciente que não consegue fazer um esforço de 4 METs é visto como de alto risco cardiovascular. Isso acende assim, um sinal de alerta gigante para a gente. Ah, mas como eu vou saber isso na prática, na anamnese? Calma, não precisa de nenhum equipamento chique, não. É só fazer umas perguntas bem rápidas, um bate-papo. O senhor consegue subir 2 lances de escada sem parar e fazer uma faxina mais pesada em casa? Consegue correr uma pequena distância? E tem atividade sexual? Se a resposta para alguma dessas perguntas for não, por causa de cansaço ou falta de ar, pronto, acende o alerta, provavelmente é um paciente que não tolera 4 METs. Beleza, então a gente já avaliou o risco clínico com o ASA e o risco funcional com os METs. Agora vamos para a segunda parte, os exames complementares. E aqui, pessoal, a regra de ouro é: não sai pedindo exame para todo mundo. Tem uma lógica, e eu vou te dar um macete para nunca mais esquecer. Anota aí esse mnemônico, ABCD. Ele responde à pergunta para quem eu peço exames. Vamos lá. A de age, ou seja, idade, acima de 40 anos. B de bucha, para você lembrar daquelas cirurgias de grande porte. C de comprometimento do estado geral. E D de 2, para lembrar de ASA 2 ou mais. Se o paciente se encaixar em qualquer um desses critérios, ele provavelmente vai precisar de alguns exames. Certo, mas o que pedir? A gente continua o macete. F, G, H, I. É o básico bem feito, olha só. E de eletrólitos, F de função renal, G de glicemia, H de hemograma e I de ENR, que é o coagulograma. Dependendo do caso, a gente pode somar a isso um raio-x de tórax e um eletrocardiograma. Esse é o nosso kit essencial para o paciente que se encaixou lá no ABC. Agora, para tudo, anota isso em letras gigantes, pisca-pisca o que for, porque isso é que despenca em prova. Paciente jovem com menos de 40 anos, ígido, ou seja, ASA 1, que vai fazer uma cirurgia de pequeno porte, precisa de quais exames de rotina? A resposta é nenhum, zero, nada. Anamnese e exame físico bem feitos são soberanos nesse caso. Não vai cair nessa pegadinha, hein? E agora a gente chega na parte que muita gente se enrola, mas que você, a partir de hoje, vai dominar. Esse aqui é o verdadeiro pulo do gato do pré-operatório. O que fazer com as medicações de uso contínuo do paciente? Vamos desmistificar isso de uma vez por todas. Olha só, a regra geral é até que simples. A gente tende a manter a maioria das medicações. O problema, e o que cai na prova, são as exceções. Vamos olhar a tabela. Primeiro, o que a gente suspende. Antidiabéticos orais, tipo a metformina, suspende e troca por insulina. Clopidogrel e varfarina, também, suspender. E no caso da varfarina, pelo amor de Deus, não esquece de fazer a famosa ponte com heparina, tá? Agora o que a gente mantém. Beta-bloqueador e estatina.
Manter sempre. São cardioprotetores. AS, em geral, mantém. A gente só suspende em cirurgias de altíssimo risco de sangramento. Corticoide de uso crônico. Manter e ainda dá uma dose extra para evitar insuficiência suprarrenal. E os antihipertensivos e a levotiroxina também mantém para a doença de base não descompensar. Bora testar isso na prática? Paciente de 66 anos usa losartana para pressão e metformina para diabetes. Ele vai operar. E agora, qual a sua conduta com os remédios dele? Pensa em um segundinho, usando a nossa tabela. E a resposta é: mantenha a losartana, porque é um antihipertensivo. E claro, suspende a metformina, porque é um antidiabético oral. E a gente substitui por insulina de acordo com o esquema do hospital. Viu só? Não tem mistério. Isso aqui é mais simples do que parece. Você consegue, com certeza. Ufa, vimos bastante coisa importante, né? Mas para garantir que tudo isso fique bem fresquinho na sua cabeça na hora da prova, bora fazer aquele resumão final, um checklist mental para você nunca mais esquecer como se faz. Então, para você não errar nunca mais, a lógica é essa, em 3 passos. Primeiro, avalie o risco do paciente. Como? Classificação ASA mais a perguntinha dos 4 matches. Segundo, decida se precisa de exames e, se precisar, quais pedir. É só usar o macete ABCDFGI. E terceiro, o pulo do gato. Maneje as medicações, sabendo exatamente o que manter e o que suspender. Com esses 3 passos, cara, você domina uns 90% de todas as questões de pré-operatório. E aí, essa aula te ajudou a organizar o raciocínio sobre pré-operatório? Se a resposta foi sim, então já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal Medicina na Lousa e o mais importante, ativa o sininho para não perder nenhum macete como este. E como o paciente não some depois da cirurgia, né? No nosso próximo encontro a gente vai falar sobre o outro lado da moeda, as temidas complicações pós-operatórias. Então já fica ligado que o conteúdo vai ser imperdível. É isso aí, pessoal. Continue estudando firme, com foco. Bora pra cima, futuro residente. A gente se vê na próxima aula.